Olá, pessoas bonitas, sejam bem-vindas à minha cozinha. Eu sou o chefe Maria Dias, esse é o programa Saudável Comigo. No programa de hoje vamos dar continuidade às substituições do trigo em massa sem glúten. No primeiro bloco, Bora Cozinhar, você vai aprender a fazer uma torta vegana salgada sem glúten com recheio de legumes e também vai aprender como medir corretamente os ingredientes de uma receita. No segundo bloco, tudo o que você precisa saber sobre substituição de farinhas para receitas sem glúten. Vamos juntos conhecer os diferentes tipos de farinha sem glúten, quais as suas características e aprender a preparar um mix de farinhas sem glúten incrível. No terceiro bloco, Conversa na Cozinha, vamos falar sobre espessantes. Quem são eles? As suas diferenças, os usos, o que ele pode fazer pela sua receita sem glúten. Tudo isso hoje aqui. Quer qualidade de vida e bem-estar? Fica aqui e vem ser saudável comigo. Medir os ingredientes de uma receita. Gente, medir os ingredientes de uma receita é uma etapa de extrema importância para que você tenha um resultado perfeito. Há dois métodos para medir os ingredientes: a medição por massa e a medição por capacidade. A medição por massa é quando massa é a quantidade da matéria, né, que é representada pela unidade quilo, né? E na culinária a gente costuma ver também os múltiplos de grama, miligrama. Então, quando você usa quilo, você faz a medição por massa. O outro método é a medição por capacidade. A capacidade, ela indica o quanto um ingrediente ocupa de espaço e é representado pelas unidades litro, mililitro, né, que tem aquele símbolo L, ml. Você vê muito isso também. Na culinária profissional, nós utilizamos apenas a massa. Mas na maioria dos livros e sites que vocês vê por aí de receitas, aqui no Brasil, a gente encontra a quantidade representada por ingredientes, por capacidade e medida em forma de xícaras. Então é muito comum a gente ver uma xícara, meia xícara, uma colher de sopa, uma colher de chá. Mas a verdade é que esse sistema de medição por capacidade, ele é impreciso, tá? Nos Estados Unidos, uma xícara equivale a 240 ml, certo? Na verdade, 236,6 mililitros. Muitas vezes ele é arredondado para 237. Esse sistema de xícaras medidoras, como que eu tenho aqui para mostrar para vocês, ó, ele foi criado pela Fanny Farmer, uma americana, uma chefe americana, que criou esse padrão de medidor. Aqui no Brasil, a gente tem medidores que, como o meu, a xícara é de 250 ml, mas também tem de 240. E nós temos xícaras de chá com medidas diversas. Então a gente precisa ficar de olho. O ideal quando você prepara uma receita é que você não utilize esse tipo de xícara e nem mesmo esse tipo de colher, porque, por exemplo, aqui eu tenho colher de um faqueiro, colher de sopa, aqui outra colher de sopa e cada uma de um tamanho. Então, o ideal é que você utilize sempre um medidor de capacidade, porque você vai saber exatamente o que você está fazendo. E para os ingredientes líquidos, gente, o ideal é que seja um copo, tá? Esse copo, né, de medida, tem aquele que tem um cabinho, tem vários, né? Tem vários modelinhos. Esse copo, ele tem um medidor de mililitro, ml. Então eu vou colocar aqui, né? Eu tô tomando esse chazinho aqui de hibisco. Eu vou colocar, é legal que ele é colorido, dá pra vocês verem. Vou tentar colocar aqui 50 ml de chá. O que vai acontecer? Eu olhando de frente, eu vou ter a impressão de que atingiu meus 50 ml. Faz esse teste em casa. Mas quando você olha de cima, que é o correto, tá? Ou você olha de baixo, você vai perceber que ainda não chegou. Entendeu? Então é bem, né? Você tem que olhar de cima. Se você olha daqui, o certo é você colocar bem na risca e depois você vai fazer essa comparação. Então eu vou colocar meu chá aqui, já passou um pouco. Ó, eu olhando aqui de frente, eu tenho a impressão de que passou.
Seu óleo de cima ainda não chegou. Inclusive, as quantidades elas podem apresentar, né, de forma diferente, dependendo da forma como você preenche. Então a gente tem uma técnica de medição que é chamada de spooning, traduzido do inglês quer dizer colher. Né? Nesse método você pega e enche a xícara medidora com a colher, certo? Depois você nivela com a espátula. Você vai pesar, você vai ver que tem um peso diferente de você usar o outro método chamado scooping, que significa cavar, scooping, que você vai e introduz a xícara no recipiente, retira a quantidade e faz o mesmo nivelamento. Vai dar peso diferente. Então é por isso que na cozinha profissional nós não usamos medidas caseiras e sim usamos balança digital na medição dos ingredientes. Essa diferença de peso, ela pode prejudicar o resultado final de uma receita. E por fim, eu posso trocar gramas por mililitro? A resposta é não. Cada ingrediente tem uma densidade diferente, o que pode significar uma quantidade maior de certos ingredientes que podem, em alguns casos, arruinar a sua receita. Eu vou deixar, inclusive, no meu site depois uma tabela com uma xícara de tal farinha pesa tanto, tal farinha, para vocês saberem. Agora que vocês já sabem, vamos para a nossa receita de torta salgada sem glúten com recheio de legumes. Primeiro nós vamos fazer o preparo da massa, porque essa massa precisa descansar 30 minutos na geladeira. Enquanto ela descansa, a gente vai fazer o recheio. Então aqui eu tenho 300 gramas de farinha de amêndoas, tá? Tenho 240 gramas de farinha de coco, tá? Lembra que a outra era meia-meia, era metade de uma, metade da outra. E agora eu tenho 100 gramas de farinha de linhaça. Um detalhe importante, tá? Eu compro a linhaça em sementes, tá? Depois eu bato no liquidificador na hora de usar e faço a minha própria farinha. Prefiram fazer isso nesse caso porque a linhaça oxida muito facilmente, você vai perder os benefícios dela caso você compre farinha pronta e às vezes ela pode estar até contaminada com glúten, certo? Vamos precisar de 3 gramas de sal rosa, já tá aqui pesadinho, tá? 200 gramas, tudo pesado, 200 gramas de azeite extra virgem, se você preferir você pode fazer com óleo de coco, não tem problema. E aqui tem 100 gramas de leite de coco, também pesado, 100 gramas de leite de coco. Por que não é 100 ml? Porque 100 ml e 100 gramas são diferentes, né? E aqui eu vou usar uma pitadinha só de açafrão da terra, só para dar uma corzinha na massa, tá bom? Então, mãos à massa, bora cozinhar. Primeiro vamos misturar todas as farinhas. O sal, uma pitadinha de açafrão. E aí nós vamos despejar o azeite. O leite de coco também. Ó, os ingredientes estão bem misturados, ingredientes da massa, porém ainda tá bastante solto e eu quero que ele dê um pouco mais de liga para poder... Eu preciso ativar a liga da linhaça. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de água até obter a consistência desejada. Não dá para falar quanto de água porque vai depender, né, da massa, tá? Então a gente vai colocando aos poucos, da farinha, do tipo de farinha, da umidade. Então a gente vai colocando aos poucos. Eu vou colocar 2 colheres e vou mexer.
Ó. Vamos botar na geladeira 30 minutos. Gente, agora nós vamos preparar o recheio da nossa torta. É uma torta de legumes. O que a gente vai precisar? Um fiozinho de azeite. Aqui tem uma cebola pequena ou meia cebola grande, né? Se você for usar ralada. Uma xícara de alho poró picado. Uma xícara e meia de brócolis picado. Uma xícara e meia de palmito picado. Eu tô usando palmito em conserva mesmo, palmito pupunha, tá? Aqui tem uma xícara, 100 gramas mais ou menos de azeitonas picadas. Aqui eu ralei um tomate, tá? Ralei, joguei, descartei a casca, tô usando a polpa com a semente. Aqui eu tenho uma colher de chá de alho em pó, 3 colheres de sopa de amido de milho e eu tô usando meia xícara da água da conserva do palmito. A gente vai começar colocando um fio de azeite aqui para poder dourar o alho poró e a cebola. Agora nós vamos pegar aquelas colheres de amido de milho e vamos diluir naquela água. Todo mundo juntinho, igual nós não podemos ficar nesse momento. Então agora eu vou desligar o fogo e vou provar o sal. Agora pegar a massa. E agora nós vamos perfurar essa massa toda com o garfo, porque nós não queremos que ela infle. Ou crie bolhas, enfim. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou assar mais ou menos uns 20 minutos ou até que ela esteja assada, mas não dourada. Ela tem que ficar ainda branquinha, porque ela vai voltar para o forno depois para terminar de assar com a cobertura, o recheio. Bora colocar um recheio. De água com açafrão. Aí a gente fez uma tinta de açafrão e agora eu vou pegar com um pincel e vou dar uma pinceladinha aqui de leve.
um pouquinho de páprica. Bem pouquinho. Agora é hora de ficar com os dedos vermelhos, né? Gostaram da nossa torta? Ela é deliciosa, está muito cheirosa, eu tô louca para experimentar. Enquanto eu experimento, eu vou fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco, mix de farinha para você fazer a sua receita sem glúten. Não perca, hein? Fica aqui que eu volto já. Valorize os ambientes da sua empresa. Dijosete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Venha conhecer nossas modernas instalações, com móveis e equipamentos para montar ou renovar seu escritório ou escola. Dijosete Móveis e Equipamentos para Escritório. Qualidade e credibilidade. Avenida da Integração 2170, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999-720757. Em tempo de quarentena, a vida continua. Os cuidados com a casa também. E para continuar cuidando da sua casa da melhor forma, a Carlos Materiais Elétricos e Hidráulicos está atendendo no balcão da loja e também em delivery. Faça seu pedido e entregamos em Natal e Grande Natal, sem cobrar o frete e com os melhores preços. Avenida do Sol 3494, Candelária. Telefone 3231-5254. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes. Olá, estamos de volta com tudo o que você precisa saber e vamos falar de farinha sem glúten. A farinha de trigo, ela consiste principalmente de amido e é classificada pelo seu teor de proteína. O glúten, ele é formado por duas proteínas que estão presentes na farinha de trigo, a glutenina e a gliadina. Elas absorvem água ou outro líquido e aí elas vão formar uma rede que é responsável pela estrutura e elasticidade da massa. Elas fazem com que o gás carbônico fique preso dentro da massa, faça com que a massa cresça e fique fofinha. Então, todo mundo se pergunta como substituir o trigo, o glúten, na farinha sem glúten. Então agora a gente vai aprender quais são as farinhas seguras para intolerantes, para pessoas sensíveis ao glúten ou alérgicos como eu. Vamos começar pela farinha de arroz, tá? Ela forma a base da maioria dos mix de farinha, tá? Porque ela tem um gosto neutro e porque ela é mais barata, tá? Só que assim, usada pura, ela vai dar uma textura granulosa para massa e bastante quebradiça. Você vai encontrar a branca e a integral. E é fácil de preparar em casa. Você bate o arroz cru no liquidificador, passa na peneira fina, vai sobrando, você vai passando, vai ter que passar umas 4 vezes. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para fazer. Aí temos a farinha de milho. Geralmente não é muito utilizada nos mix por conta de agregar sabor diferenciado e cor. Aí nós temos o trigo sarraceno. Apesar do nome, não é trigo e não tem nenhum parentesco com o trigo, tá? Então é seguro. Vocês também vão encontrar as farinhas de leguminosas, tipo feijão branco, fava, soja, o grão de bico. Elas têm um alto teor de proteína, então é bem interessante. São usadas nos mix para fazer pães, massas e outros produtos que precisam de mais estrutura. E a desvantagem delas também é que tem um sabor muito pronunciado, tá? Aí tem as oleaginosas, nozes, amêndoas, castanhas, todas, a castanha de caju, pará, elas são excelentes porque tem um alto teor de gordura. O amendoim entra aí, apesar de não ser uma oleaginosa, mas tem
também bastante gordura. E assim, o problema é que se você usar demais, elas podem deixar a massa pesada. E aí tem quinoa e o amaranto, que também tem muita proteína, mas também tem o sabor bastante pronunciado. E é isso, mas acaba sendo usado bastante, tá? Outra coisa são os amidos, gente. Eles agem como um espessante, ele ajuda a segurar um pouco a massa, tá? E aí tem o amido de milho, que é super comum, a fécula de mandioca, de batata. E tem as gomas. As gomas, elas ajudam a conferir elasticidade na massa. São mais utilizadas a goma xantana, a goma guar, por exemplo. E você tem as gomas da mandioca também, que é a tapioca, o polvilho, tudo mais. No próximo bloco eu vou falar melhor para vocês sobre os diferentes tipos de espessantes. Agora a gente vai falar sobre a função das farinhas sem glúten na massa, tá? Então atenção, minha gente, vamos lá. Primeiro a gente tem as farinhas de base, que são as farinhas que servem para dar estrutura na massa, entendeu? Elas vão deixar o seu bolo fofinho, ou seja, sem embatumar, mas também pode ficar seco se usar só ela. Então é a farinha que são ricas em amido, né? No caso, que não tem muita liga. Farinha de arroz, que a gente falou, é integral, é sempre melhor do que a branca. Tem amaranto, quinoa, grão de bico, milho, aveia, painço, sorgo, trigo sarraceno. E aí tem as farinhas que vão trazer umidade para a massa. Então são as que geralmente são as ricas em gorduras, como as farinhas de castanho, amendoim, amêndoas, que tem capacidade de manter a umidade na massa, tá? Como, por exemplo, também a farinha de coco, a chia, linhaça, grão de bico, aveia, teff, tá? E temos as farinhas que vão dar liga na massa, que vai dar aquela viscosidade, que vai meio que cumprir aquele papel de cola do glúten, tá? Então essas farinhas, quando você não tem o glúten, você precisa incluir essas farinhas no mix de qualquer jeito, porque elas vão evitar que a sua receita fique esfarelando demais. Então a chia, farinha de linhaça, o polvilho doce, a araruta, o trigo sarraceno, o amido de milho, a aveia, a tapioca, as féculas, né? Tem a de batata, a mandioca e o psyllium, que não é uma farinha, é uma fibra, mas ele cumpre essa função, deve ser usado em pouca quantidade. Eu vou falar disso depois no próximo bloco, junto com os espessantes, tá? E aí vocês têm, por fim, farinhas que são proteicas, muito usadas em massa low carb, porque tem menos amido, mais proteína e são ricas em nutrientes, tá? Elas ajudam a enriquecer os nutrientes da massa. Então, por exemplo, a amaranto, quinoa, o grão de bico, a farinha de coco, a linhaça, a chia. A farinha de coco, aliás, ela além de trazer nutrientes, né, proteína, ela também tem aquele cheirinho gostoso que vai deixar a sua receita ainda mais saborosa. Vocês podem reparar que eu repeti algumas farinhas, né, em grupos diferentes, porque elas agregam essas qualidades diversas, certo? Mas mesmo assim, você não vai conseguir usar ela sozinha para substituir o trigo, tá? O ideal, por exemplo, é que você possa fazer um mix. Então, se você for fazer um mix, você vai escolher pelo menos 3 tipos de farinha. Então, você pode escolher uma farinha de estrutura, uma farinha de umidade, uma farinha de liga. E aí você vai pegar, por exemplo, 1/3 de cada, né? Então, e vai dividir 3 partes iguais, juntar e vai ter o seu próprio mix de farinha. Agora, é lógico que você vai ter que ter um pouquinho de sensibilidade gastronômica para perceber que tem receitas que naturalmente já são mais secas, então eu preciso tomar um cuidado e ajustar a proporção para ter um pouco mais de liga. Ou eu quero uma receita que não quero que tenha a massa fique tão pesada, então um pouco menos das farinhas que são oleosas. Mas isso você vai adquirindo essa experiência com o tempo. Hoje eu quero passar para vocês um mix, que não é o que eu usei aqui hoje, mas é um mix bem interessante, que você pode pegar, deixar montado. Você pega esse mix, coloca num pote hermético de preferência, guarda no seu armário, vai durar um bom tempo, você vai usando esse mix aí para tudo que você quiser. Algumas receitas de mix já incluem a goma xantana,
na hora de preparar o mix. Eu prefiro colocar depois, individualmente, conforme pede a receita, porque a goma xantana, se você não souber usar, você vai ver isso no próximo bloco, tem que usar com cuidado, porque senão ela pode endurecer a sua massa. Então anota esse mix aí que é bem legal, presta atenção. 340 gramas de farinha de arroz branco, 160 gramas de farinha de arroz integral, 300 gramas de amido de milho, 150 gramas de fécula de mandioca e 50 gramas de fécula de batata. Se você não encontrar fécula de mandioca, a farinha de tapioca ou polvilho doce, ok, cumpre a mesma função. Gostaram? Espero que sim, ainda não acabou. No próximo bloco, Conversa na Cozinha, e nós vamos falar sobre o papel dos espessantes nas massas sem glúten. Vamos conhecer um pouquinho mais o que são esses aditivos, tá bom? Um beijo, até já! Não sai daí, que eu já volto. Em tempo de quarentena, a vida continua. Os cuidados com a casa também. E para continuar cuidando da sua casa da melhor forma, a Carlos Materiais Elétricos e Hidráulicos está atendendo no balcão da loja e também em delivery. Faça seu pedido e entregamos em Natal e Grande Natal, sem cobrar o frete e com os melhores preços. Avenida do Sol 3494, Candelária. Telefone 3231-5254. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes. Valorize os ambientes da sua empresa. Dijosete Móveis e Equipamentos para Escritório entende do assunto por estar há mais de 30 anos no mercado. Venha conhecer nossas modernas instalações, com móveis e equipamentos para montar ou renovar seu escritório ou escola. Dijosete Móveis e Equipamentos para Escritório. Qualidade e credibilidade. Avenida da Integração 2170, Candelária, Natal, Rio Grande do Norte. Telefone 3206-7483. WhatsApp 999-720757. Estou começando esse bloco de máscara, que é para dizer que eu solidarizo com você. E não foi fácil para mim, nem para ninguém, eu sei. Aqui no nosso país nós não estávamos acostumados a andar de máscara. Mas eu confesso que já me adaptei e acho até que é fashion. Tem umas máscaras bem bonitinhas, o brasileiro é bastante criativo, tem bastante gente fazendo máscara. Eu já tenho até a minha coleção. E quando você compra uma máscara, você está se protegendo, principalmente quando você usa, porque não adianta usar aqui e nem aqui, como eu já vi, ou até mesmo aqui, ou aqui, não é brinco, é máscara. Quando você usa máscara, você está se protegendo, protegendo as pessoas ao seu redor e está colaborando com alguém, porque tem muita gente fazendo máscara porque está precisando desse dinheirinho, tá? Essa aqui é linda, por sinal, né? Então é isso aí, compra essa ideia, use máscara. E eu quero aproveitar para dar mais uma dica para vocês. Eu sei que está todo mundo passando por um momento difícil, né? De aperto financeiro, o país todo, o mundo todo. Então, a gente tem algumas soluções econômicas para você. Por exemplo, o álcool gel é uma coisa cara. Quanto menor o frasco, mais caro é. Então, aqui em casa, a gente adotou a garrafa, tá? E até mesmo galão, você pode comprar, mas a gente adotou a garrafa, adaptou, né, a esse borrifador aqui e a gente consegue usar esse aqui para as mãos. Aí eu comprei aqueles vidrinhos pequenininhos que a gente vende assim para fazer brinde para festa, aquelas coisas, em casa de festa, tem aqueles potinhos pequenininhos. Eu encho aqueles pequenininhos e a gente anda na bolsa. Cada um tem o seu, que é para não esquecer. E aí, gente, para limpar a casa tem uma dica que é vocês usarem a solução de hipoclorito, que é muito mais em conta que o álcool gel e que vai resolver o problema, vai matar, né, vírus e bactérias, enfim. A solução é bem fácil de fazer. A água sanitária, ela tem que ser
água sanitária com cloro, a 2 ou 2,5%, tá? Lê o rótulo direitinho. E se for, é só você pegar 1 litro como esse e misturar 1 parte de água sanitária para 3 de água potável. De preferência, faça a solução imediatamente antes do uso, não deixa muito tempo guardada, ok? E aí você economiza o álcool gel para suas mãos e usa a solução de hipoclorito para limpar móveis, bancadas, todos os tipos de superfície que precisam ser desinfetadas, ok? Então, agora, bora para a Conversa na Cozinha, que o assunto de hoje são os espessantes. Eles aparecem em muitas receitas, principalmente nas receitas de pão sem glúten, e eles cumprem a função de umidificar, emulsificar e de espessar a massa. Todo mundo já deve ter ouvido ou lido em alguma receita sem glúten, goma xantana. É um polissacarídeo que é obtido através da fermentação de uma bactéria através do milho, tá? Do açúcar presente no milho. Ela tem um poder aglutinante e espessante, ela retém a umidade e cria uma goma muito forte que auxilia na liga e na elasticidade da massa. Porém, ela deve ser usada uma quantidade muito pequena, uma colher de cafezinho é cerca de 1 grama para 500 gramas de farinha, só para você ter noção, porque se você usar muito, isso já aconteceu comigo, ela vai deixar a massa pegajosa. Você vai comer e vai sentir que tá diferente. Alguns mix já incluem, eu como falei antes, eu prefiro fazer o meu na hora, colocar na hora na massa, né? Aí tem o CMC, talvez vocês já tenham visto essa abreviação, carboximetilcelulose. É um polímero hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água. Ele é derivado da celulose para uso alimentar. E assim como a goma xantana, ele tem como propriedade principal uma grande capacidade de absorção de água. Ele funciona como um espessante neutro, porém ele também é bastante usado como emulsificante e agente de suspensão, homogeneizante, aglutinador, tá? E a gente tem a goma guar, que também é parecida com a goma xantana, ela tem a função de dar viscosidade, gomosidade à massa, mas ela é um pouco mais fraca, não resistindo muito bem ao calor, tá? Ela deixa os preparos assim mais unidos, mas para preparos assados é melhor a goma xantana do que a goma guar. A goma guar geralmente é usada em cremes, em receitas que não vão ao fogo, que não são aquecidos. Aí nós temos também o agar-agar, que é uma gelatina de origem vegetal, diferente das outras. Não é utilizada em massas, mas em cobertura, recheio, ele vai firmar a textura da receita. Ela deve ter uma coloração clara quando você for comprar, nenhum cheiro, e deve ser fervido primeiro para ativar, tá? O seu poder gelatinizante é muito forte, muito mais forte do que uma gelatina comum e também muito mais rápido, né? E ele pode ser mantido em temperatura ambiente que não liquidifica como a gelatina comum, que tirou da geladeira, vira água, certo? E tem o psyllium, lembra que eu disse que ia falar do psyllium? É uma fibra solúvel, sobretudo ele é usado assim há séculos como laxante natural para manter o intestino saudável, é isso aí. Ele é derivado da casca da semente de uma erva chamada Plantagovata. O psyllium, ele é uma fibra higroscópica, isso significa que ela absorve água. Quando misturada com líquidos, ela pode aumentar em até 20 vezes o seu tamanho. Então ela forma um gel, tipo uma pasta, e ela vai limpando a parede do seu intestino. E com isso ela leva junto toxinas, resíduos, tá? E tem um efeito laxante fortíssimo, que pode até causar diarreia ou dores abdominais se você usar em excesso. Então tem que ir devagarinho se adaptando com ele. Mas ele é um ingrediente muito popular para preparar algumas receitas, tá? Principalmente as que não podem conter glúten nem lactose. Os benefícios do psyllium no preparo da receita, gente, vão desde a capacidade de absorver muita água, e aí vai contribuir com a textura, com a elasticidade, e por manter também as receitas úmidas e macias, deixando os preparos parecidos com aqueles que são feitos com a farinha de trigo. O psyllium tem algumas propriedades medicinais que também ajuda na redução do peso, manutenção da saúde do coração, colesterol, diabetes, além de ser adequado para o tratamento de constipação, como a gente já falou, né? Diarreia, colite, hemorroida,
entre outras coisas. Se a gente levar em consideração que pelo menos 30% da população sofre com hipertensão, então você adquirir um hábito saudável, como por exemplo o consumo do psyllium, vai ser muito benéfico. É sério, gente, de acordo com estudos realizados, né, em algumas universidades, dizem que os pacientes com diabetes tipo 2 que consumiram psyllium, eles tiveram melhora não só no açúcar, né, presente no sangue, mas também redução de risco de doenças cardíacas. Inclusive apresentaram melhora da hipertensão e, consequentemente, melhorando a hipertensão, evita problemas no coração. O psyllium também é muito favorável ao controle dos níveis de colesterol. Devido àquela limpeza que eu falei que ele faz no intestino, ele ajuda o nosso organismo a absorver mais nutrientes e, com isso, ele elimina as impurezas, como, por exemplo, o LDL, que é o colesterol ruim. Os níveis de açúcar no sangue também, especialmente para as pessoas com quadro de diabetes, ajuda muito. Então, assim, incluir o consumo na alimentação diária pode ajudar a manter um índice glicêmico apropriado, tá? Então, de preferência, ingerir ele assim no final da refeição, porque é aquele momento em que a gente tem o pico de glicemia, né, devido à ingestão de carboidrato. Então, se você ingere o psyllium no final, você evita que essas moléculas se transformem em açúcar, que seu organismo absorva isso e dê aqueles picos. E para redução de peso, quem está aí com os quilinhos a mais, ele torna-se um grande aliado, porque ele incha, como a gente falou, né? Vai virar aquele gel, vai parar ali no estômago, vai dar aquela sensação de saciedade e vai evitar que a gente consuma excesso, que tenha fome muito rápido e consuma em excesso, certo? Por hoje é só. Se quiserem me acompanhar nas redes sociais, @chefmariadias e youtube.com/saudável comigo. Um beijo enorme, fiquem com Deus, até a próxima com mais alimentação saudável e qualidade de vida para você.